Oi, gente, estamos de volta aqui na nossa aula sobre o ministério, sobre como se preparar para o fim dos tempos e para a segunda vinda de Cristo. É a 11ª aula dessa série. Nós estamos fazendo de meia hora, passando um pouquinho, um pouco menos, um pouco mais. Aulas que nós já demos, como eu falei aqui, há 4 anos atrás, ou tempo também lá nos Estados Unidos. Mas eu estou dando de maneira compacta as partes principais, porque nós entendemos que estamos chegando realmente. A era da igreja está quase terminando, Jesus está para voltar. E o problema é que nós só temos a salvação. Mas a Bíblia diz que a gente tem que se preparar para vivermos no reino milenar com o Senhor aqui na terra, assim que Ele voltar, depois do tribunal de Cristo, aonde, como eu já tenho falado esses dias, onde serão julgadas as nossas obras, se iremos ou não para o reino. E se não formos para o reino, nós vamos sofrer uma punição temporária e, obviamente, vamos viver eternamente com o Senhor. Mas, verdade que hoje em dia não se tem falado muito a respeito do aspecto positivo de nós nos prepararmos para o arrebatamento. Tem irmãos que estão me pedindo, pastor, quando vai falar sobre o arrebatamento? Eu disse, tem 3 arrebatamentos. Tem o arrebatamento secreto, tem o arrebatamento público e o arrebatamento dos últimos dias. Enfim, quando chegarmos lá eu vou explicar melhor, mas é fundamental a gente parar, ter tempo para estudar a palavra. Eu não quero ofender ninguém, muito menos condenar, mas, de um modo geral, a igreja hoje ela tem sido assim, um lugar para entretenimento espiritual para o povo de Deus. Eu respeito as denominações, as pessoas, sinceridade de cada um, mas eu acho que falta um pouquinho mais a gente abrir a Bíblia, ler os textos, explorar o texto, comparar com outros textos, não criarmos uma doutrina ou um pensamento, uma linha de pensamento. A Bíblia já tem tudo definido, basta a gente ter desejo de buscar essas verdades, né, entrar profundamente. Então, hoje, nós vamos completar, né, vai ser a conclusão. Eu comecei na última aula, na aula número 10, falando sobre a parábola das 10 virgens de Mateus, capítulo 25, usamos o texto de Mateus de 1 a 13. E Jesus contou essa parábola exatamente para alertar os seus discípulos, e a nós, obviamente, da mesma forma, porque somos discípulos do Senhor. E ele fez aquela comparação, ele disse que tinham 10 virgens, né? Desculpe. Que 5 eram nécias, ou seja, sem juízo, e 5 delas eram prudentes, né? E na parábola, só para recordar rapidamente, elas tinham, sendo que as 5 sem juízo, elas não tinham azeite nas suas lâmpadas, azeite extra, ao passo que as prudentes tinham. Então, segundo o texto, o noivo chegou e disse, vão agora ao encontro dele. E as que não tinham, as imprudentes, as sem juízo, foram pedir para as outras que dessem, mas é parte do azeite extra, porque estava acabando na sua candeia, lá no seu candeeiro. Então, ela disse, olha, nós não podemos fazer isso, porque senão vai faltar a nós, nem dá. Eu não posso dar aquilo que é meu. E Jesus contou a parábola e disse que à meia-noite, né, o noivo chegou, estou vendo aqui, lendo na parábola, e a porta foi fechada e aquelas 5 imprudentes acabaram ficando de fora. E eu não comentei aqui, mas essa expressão à meia-noite significa que quando Jesus voltar, significa que vai ser o fim da era da igreja. Acabou a era da igreja, meia-noite, um pouco, e vai começar uma nova era, que é a era do reino milenar, onde aqueles que passarem pelo tribunal de Cristo no julgamento das suas obras, o que vai acontecer? Eles vão reinar e, com certeza,
as outras 5, né, que não amadureceram na vida do Senhor, o que vai acontecer? Elas vão sofrer uma punição. Então, nas próximas aulas, eu vou falar sobre os alertas, principalmente no livro de Hebreus, existem 5 alertas importantes para as pessoas que não forem para o reino milenar, o que vai acontecer com elas, além também de outras parábolas. Então, nós vimos que as 10 virgens, todas elas estavam dormindo, ou seja, pelo fato de Jesus não ter voltado, elas morreram. Mas assim que ele voltar, ele vai ressuscitar primeiro estas 10 virgens que morreram fisicamente. E outra coisa, todos os cristãos que morreram e que vão ser ressuscitados são apenas os cristãos, porque morreram também muitos ímpios. Mas a ressurreição deles vai acontecer só no final do milênio. E nós vamos explicar depois. O problema é que as lâmpadas das virgens, das 10, estavam acesas. Ou seja, eu mostrei que ali a lâmpada era exatamente, representava o óleo do Espírito Santo que elas tinham. Elas nasceram de novo, mas elas pelo Espírito de Deus. Mas quando Jesus voltou, que elas ressuscitaram, 5 delas não tinham a porção extra. E eu mostrei com alguns textos aqui. Então, ter óleo na lâmpada, para resumir, significa que nós temos o Espírito Santo no nosso espírito. Fomos salvos, porque a nossa salvação nada mais é do que ter Jesus entrando no nosso espírito, que estava morto, e nós recebemos a salvação no Espírito. As 10 tinham a salvação. O problema é que as 5 sem juízos, elas não tinham a porção extra que não era no Espírito. Eu já dei aqui, eu acho que nessa série mesmo, existem 3 fases da nossa salvação. No momento em que Jesus entrou no nosso Espírito, nós somos salvos completamente espiritualmente. Existe uma segunda fase que é o período exatamente que fala da salvação da nossa alma, que tem que ser transformada. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos têm que ser focalizados no Senhor. Isso é a salvação da alma. E essa salvação ocorre desde o momento em que fomos salvos do nosso espírito até o momento da nossa morte. É o período da nossa vida. E a terceira parte que nós precisamos ser salvos é no nosso corpo, porque hoje em dia o nosso corpo sofre doenças, a gente tem morte. E quando é que eu vou receber o corpo glorificado? Vai ser exatamente quando Jesus voltar, então aí o nosso corpo vai ser glorificado. Então, espírito, alma e corpo tem que passar pela salvação do Senhor. Então, cada um desses vai acontecer numa era, num tempo diferente. Então, o que eu quero dizer com essa parábola? Eu não, o próprio Senhor. Hoje é o dia que estamos sendo salvos na nossa alma. Ou seja, o que significa ser salvo na alma? Significa que o mesmo Espírito que salvou o meu espírito, ele tem que transformar a minha alma. O espírito está pronto, mas mesmo depois da salvação, nós ainda temos pensamentos, sentimentos, desejos impuros. Essa aqui é a realidade. A nossa alma não foi salva, ela está sendo salva dia após dia. Ela está sendo transformada como? Pelo mesmo Espírito. Aquelas prudentes, elas tinham óleo extra na sua alma. E as outras não. Temos que ser transformados na nossa vontade, que é obstinada. A gente diz que faz a vontade de Deus, mas não é todo mundo que faz a vontade de Deus. Nós temos emoções inconstantes, temos desejos ainda da carne. E isso tem que acontecer, porque a condição para ser salvo no Espírito, você não faz nada. Jesus morreu na cruz, ele recebeu toda a punição possível e nos deu a salvação de graça. Mas o reino milenar não é por merecimento. É
simplesmente você tem que conquistar. Você não ora, Senhor, eu quero ir automática. A ida para o reino não é automática. Jesus disse, são poucos os que vão entrar no reino. Muitos são chamados, mas poucos vão entrar no reino. É por violência que a gente entra. Então, sem essa transformação, será impossível. Eu vou explicar mais. Eu estou nessa conclusão, que é a segunda parte, né, sobre essa parábola. Eu quero mostrar mais alguns versículos aqui para a gente poder concluir e passar para outras parábolas, passar também, como eu falei, pelo livro de Hebreus, porque a Bíblia tem, como eu falei no início, ou ainda vou comentar, existem 3 eras importantes. Existe o período antes de Adão, como eu já disse, antes de Adão, até o nascimento, Gênesis 1, 26, do homem, que é um período passado. Depois vem a era da igreja, que vai de Adão até o reino milenar, que são esses 7 anos, e depois vem o novo céu e nova terra. Então, é muito importante você entender que você precisa sofrer uma transformação na sua vida hoje e agora, porque essa é a condição para ir para o reino. Deixa eu ler aqui, para você entender, em 1 Tessalonicenses, deixa eu ver aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Olha o que Paulo fala, falando a Timóteo, ele está exortando a ele e a igreja, obviamente. Ele diz assim: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de nós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus. Óbvio que eles já eram salvos, mas Paulo disse, olha, eu exorto, eu consolo, eu chamo a atenção de vocês para viverem de modo digno de Deus. Será que você que está me ouvindo, eu não quero acusar ninguém, você que já é salvo, porque um ímpio não pode viver para Deus, mas será que o seu dia a dia na sua alma você está vivendo de maneira digna, que honra, que glorifica o nome do Senhor? Não, mas qual é a diferença? Ele diz, eu faço tudo isso para que vocês vivam de modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. No reino de Deus, só os transformados na alma é que vão poder reinar. Ele nos chama para o seu reino, o reino milenar aqui na terra, e para a sua glória, a presença viva dele, depois na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra. Esse espírito transformador é aquela porção extra de óleo, né? Eu sei que o Espírito Santo veio um dia e entrou no nosso espírito. Aquilo foi gratuito, mas para que eu possa ser transformado na minha alma, eu tenho que sofrer essa transformação. É isso que Paulo, eu anotei aqui um outro texto, em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo, 18. 2 Coríntios 3, 18, Paulo diz que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Olha só, hoje, como eu olho no espelho, eu tenho que olhar, né, para esse espelho, contemplando a glória do Senhor, ou seja, a presença viva do Senhor, que é a única coisa que me faz viver de modo digno. Somos o quê? Transformados. Não é pela religião, não é por você cumprir rituais, não é para você cumprir tradição de homens que você vai ser transformado, absolutamente. Mas é o Espírito Santo que transforma o que é a nossa alma. O nosso espírito, nós já somos perfeitos. A nossa salvação, ninguém precisa aperfeiçoar a sua salvação no espírito. Mas a nossa alma,
sentimentos, pensamentos que não são de Deus. Isso, nós somos transformados de glória em glória. Glória na Bíblia é a presença viva do Senhor. Toda vez que você entra na presença viva do Senhor, Ele transforma a sua alma e a minha. E transforma ao ponto, diz aqui, de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, o novo nascimento foi pela fé, não tem dúvida. Foi um dom de Deus. Você não pagou nada. Mas, para ser transformado na alma, nós temos que viver, pagar um preço de viver com os irmãos na vida da igreja, ou seja, no relacionamento uns com os outros. É essa vasilha que precisa ser transformada. O nosso corpo é como uma vasilha. Ah, pastor, porque veja só, o que vai ser julgado? Qual é o galardão? Eu sempre repito isso. No tribunal de Cristo, o que vai ser julgado são as nossas obras. Ou seja, se nós fomos transformados na nossa alma. Salvação não está em jogo. A salvação do Espírito. Porque o que Jesus fez foi completo e perfeito. E para sempre, a salvação é eterna. Mas se não houve transformação na minha alma, aí a coisa vai pegar. E quem não foi transformado, não vai, é a condição para ir para o reino milenar. Quem não viveu de maneira digna na era da igreja, não vai na era do reino. Porque essa é a verdade. Quem não cresceu, quem não amadureceu, Paulo fala sempre sobre isso. Na era da igreja, muito menos ainda na era do reino milenar. Precisamos cada dia. Eu não vou na igreja para conseguir uma resposta de oração. Eu não vou ler a Bíblia para conquistar algo, a não ser como lemos agora aqui, transformados pela glória de Deus, como eu olho no Espírito, e essa glória que transforma a minha vida. Então, isso é fundamental para a gente poder entender. Conclusão. Hoje, essa parábola das 10 virgens, ela precisa realmente nos alertar, fazer com que a gente seja... Porque na parábola diz, olha, vocês têm que ser vigilantes. Ou seja, vigilante significa já estar preparado. Isso é muito importante, isso é fundamental. Então, eu fui iluminado pelo meu Espírito, a minha alma tem que ser transformada e a minha mente e o meu coração. Do contrário, eu não poderei participar disso. Conclusão, eu preciso andar no Espírito, ser transformado, porque estes são requisitos básicos para a gente viver aqui nesse mundo logo após a volta de Jesus. O meu crescimento, o seu crescimento, a minha transformação, a sua transformação é o que vai determinar, porque quando começar o reino, o noivo vai chegar, a porta vai ser fechada. E as 10 eram salvas, e elas vão para onde? Aí que é o problema, essa vai ser a parte mais dura. Eu prefiro ainda a gente enfatizar sobre a alertar, porque depois as outras parábolas, tem tantas coisas aqui que eu queria conversar com vocês, mas vamos deixar para a próxima aula. Eu termino então dizendo que a salvação é o ponto de início, a salvação no meu espírito, mas a transformação da minha alma é o mais importante no dia de hoje. E para a gente ser transformado, isso dói. A gente tem que, como eu tenho falado ao longo das 10 primeiras aulas, a gente tem que ser quebrado no nosso ego, na nossa alma.
nós precisamos amar a Deus acima de tudo. Como amar a Deus acima de tudo se o nosso coração está ainda, se a nossa vontade é fazer a vontade da nossa carne, da nossa alma? Como eu vou amar os irmãos? Condição para viver com o Senhor é amar a Deus e o próximo, o irmão, como a si mesmo. 2 aulas atrás, eu li aquelas 3 passagens que Paulo diz: importa que nós compareçamos perante o tribunal de Deus, ou seja, não julgue o irmão. Por que ele está falando isso? Né? Veja as 2 aulas atrás e você vai ver, são advertências. Todas as epístolas têm o foco nesse pensamento. Então, eu ainda vou gastar algumas aulas para falar, e a próxima aula eu vou falar sobre essas advertências que tem no livro de Hebreus. E eu vou agora, para terminar, eu só vou ler para que você medite na próxima aula, e que eu vou especificar exatamente essas advertências que têm a ver, todas elas têm um contexto de ir ou não para o reino milenar. Ficar fora do reino, sofrendo uma punição, ou ir para o reino reinar com Cristo. Todas as advertências. Essa é a razão por que as pessoas não entendem muito o livro de Hebreus. Porque ele fala isso, pegamos versículos assim e adaptamos às vezes até a era da igreja. Mas ela fala muito mais sobre vivermos de modo digno, como Paulo disse, porque estamos sendo chamados para o seu reino. Então, para a próxima aula, eu vou terminar aqui, eu vou falar sobre a primeira advertência que está em Hebreus capítulo 2 e está no versículo de 1 a 4. Eu quero que você já vá estudando, vai lendo, tá? Porque é muito importante. Depois tem no capítulo 3, depois tem mais adiante nos outros capítulos, que aliás o livro de Hebreus fala tudo isso. Então, apenas para você ler, meditar e estuda, porque quando eu começar na próxima aula já a falar, você já está pelo menos com um texto bem fresco aí na sua mente e no seu coração. Então vamos lá. Hebreus 2, de 1 a 4, apenas como introdução. Diz a Paulo, eu creio que foi Paulo, eu não vou entrar agora em todos os detalhes, mas tinha que ser uma pessoa que entendia muito bem o Velho Testamento, o Novo Testamento. Mas se está lá, se está escrito, independente de quem escreveu, você crê, você é um cristão, você tem que entender isso. Ele diz então assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ou seja, isso é uma coisa que acontece hoje. Por falta de muitos ouvirem as verdades bíblicas, as pessoas estão desviadas. Você sabe o que é uma pessoa desviada? É uma pessoa que perdeu o rumo. É isso. Desviada não é que perdeu a salvação, não. Ela perdeu o rumo do alvo, do reino, da vida eterna. Ela é tão importante. Você tem que se apegar com estas verdades. Como? Com firmeza. Como eu disse no início, me desculpa, mas a igreja não é um lugar de entretenimento. É um lugar onde eu tenho que me apegar a estas verdades, porque isso vai determinar a minha entrada ou não. E além disso vai determinar uma punição ou um galardão. E jamais dela nos desviemos. Olha só. Continuando o texto aqui de Hebreus, 2, 1, agora até o versículo 4. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência
obviamente eu vou explicar depois, está se referindo isso aqui, né? Os anjos era no Velho Testamento, tudo que eles falavam, Deus usava, e diz aqui que se havia transgressão ou desobediência, o que acontecia? Recebeu justo castigo. Vem cá, sinceramente, você acha que, por exemplo, hoje na era da igreja, seus amigos, seus familiares, muitos estão na igreja como você também, só que talvez você esteja sofrendo tremendamente, levando a sério, buscando ao Senhor, abrindo mão das facilidades, das coisas da carne, da soberba da vida, e você sofre por isso, você perde o emprego, você não faz conchavos e você é prejudicado. Você não tem tudo que gostaria. Ao passo que o seu irmão, seu parente, outra pessoa também salva pelo Senhor, mas na vida dela, ela está compactuando com todas as coisas que o mundo tem. Ela adultera, ela mata, ela rouba. E matar é mais do que matar fisicamente. Quando eu falo mal do irmão, eu estou assassinando, é pior. Então, você acha que você que está segurando a sua barra aí, querendo, buscando ao Senhor, estudando a palavra, e o outro não está nem aí, já está salvo. Você acha que os dois vão receber o reino milenar, vão ter o mesmo prêmio, o mesmo alvo? Se for assim, Deus é injusto. Ninguém vai perder a salvação, mas o reino vai. E qual será a punição? É por isso que existe. Castigo é uma coisa, perder a salvação é outra. Eu vou falar diferente entre dom e recompensa e tudo mais você vai ver. Então, nesse texto, só como base, eu não queria já falar muito porque já estamos terminando o nosso horário de hoje. Então, ele faz uma pequena. Apegue-se às verdades ouvidas, não se desvie. Porque como aconteceu no passado, em que a palavra era falada eram as teofanias por meio de anjos, e quando eles transgrediam e desobedeciam, referindo-se a Israel, obviamente, eles receberam um justo castigo. Aí, olha o que o escritor, como eu digo que é Paulo, ele está fazendo uma comparação com a história do povo de Israel com a igreja hoje, com os hebreus. Ele diz, então, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Vamos escapar de quê, Paulo? Não é a salvação que se perde. Essa grande salvação, eu preciso entender o que é. Se você abrir mão da salvação que você recebeu, que é tão grande, como é que você vai escapar de um justo castigo? Tem sim um justo castigo mesmo. Que você, além de não ir para o reino, você vai sofrer um justo castigo num lugar fora do reino. É por isso que aí eu vou ter que abordar outras parábolas para você entender. Então, para terminar o texto, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada, a qual que? Salvação. Tendo anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos confirmada depois pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios, coisas maravilhosas e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ponto. Pastor, não entendi muita coisa não. Pois é. Então eu vou gastar as próximas 2 ou 3 aulas mostrando estas advertências. Essa aqui está um pouco meio bem objetiva, mas as outras vão explicar e falam sempre a mesma coisa. Então é bom porque a gente vai estudar um pouco do livro de Hebreus aqui, né? Dentro desse mesmo assunto, porque fala sobre exatamente o reino, a entrada ou não no reino milenário. Então,
vamos nos apegar dessa maneira e entender que o Senhor está verdadeiramente nos preparando. Não negligencie, né, as coisas, as verdades que o Senhor está nos dando para a gente se apegar com firmeza. Então, na próxima oportunidade, nós vamos completar e continuar, e tem muito assunto ainda pela frente. Eu creio que mais de 50 aulas ainda, para que você tenha bastante base e entender que é uma verdade única. Todas estas aulas vão mostrar a mesma coisa, como vão mostrar sobre arrebatamento, né? Sobre o que vai acontecer quem não for arrebatado, é tudo sobre o fim dos tempos. Então, não tem desculpa. Se você continuar na sequência, você vai realmente se apegar e Deus vai te recompensar sobremaneira. Então, que a graça do Senhor continue, né, enchendo, iluminando os olhos do seu coração, e vá, estude a palavra, principalmente ministérios, não precisa ser só o nosso, tem ministérios que falam sobre o fim dos tempos também, mas que isso seja importante. Alegre-se, louve ao Senhor na igreja, faz o que tem que fazer, mas fundamental é que se apegue a estas verdades, porque senão a palavra diz severo castigo. E as outras também vão falar sobre severo castigo. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Que a graça do Senhor, que o Zoé de Deus esteja no teu espírito, a vida do Senhor, transformando a sua alma e até o seu corpo. E que o Senhor seja glorificado por tudo isso. Então, até a próxima, seu amigo aqui, Pastor Júlio, desejando a você isso. Não esqueça de acessar, né, o nosso canal do YouTube, vai lá, faça a sua inscrição, você vai receber automaticamente as aulas que estão. Vai assistindo, nós temos alunos que estão assistindo 3, 4 aulas por dia, devido à necessidade do fim dos tempos. Então, que o Senhor seja glorificado por tudo isso. Bye, bye, até a próxima.